Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? O ministério de Paulo é aceito pelos apóstolos. Antes de entrar nesse tema, eu queria saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra do Reino de Deus. O seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. O ministério de Paulo é aceito pelos apóstolos. No versículo 1 de Gálatas, iremos meditar na convivência de Paulo com os 12 apóstolos. Por que será que eles ainda tinham desconfiança da conversão de Paulo? No primeiro versículo, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo começa do 1º ao 5º versículo se apresentando na sua carta e dando testemunho que não teve influência da parte de nenhum homem em sua conversão e no seu chamado, pois tudo aconteceu quando o próprio Jesus lhe apareceu e lhe chamou pelo nome. Daí em diante, Paulo passa a conhecer o mistério que esteve oculto. Por isso ele começa a dar graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo, vamos meditar no livro de Gálatas e entender um pouco da convivência de Paulo com os apóstolos depois da sua conversão. Aqui no verso 7 até o verso 10, Paulo dá uma advertência para a igreja, que já tinha saído dos ensinamentos que ele ensinou para eles. Os irmãos já tinham saído dos ensinos da palavra verdadeira e começaram a ensinar certos tipos de pregação que não condizia com o evangelho de Cristo. E Paulo escreve uma advertência e diz que ainda que um dos apóstolos ou até mesmo um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Agora vamos meditar nesse texto. Paulo coloca até seu ministério como lição para aqueles que se desviaram do evangelho. Se estudarmos esta carta, entenderemos que pessoas infiltradas no meio da igreja lançaram propostas que trariam benefícios em troca da fé. Tiraram a salvação e colocaram as riquezas terrenas, tiraram a comunhão e colocaram a divisão, tiraram as promessas e colocaram a ambição. Seja lá como foi a proposta que fizeram para aquelas pessoas. Só sei que foi algo muito complicado e que deixou o apóstolo Paulo muito surpreso. Por isso não conseguimos entender a mensagem do Evangelho nos tempos de hoje, pois alguns líderes gananciosos têm se infiltrado no meio do povo cristão e têm contaminado a maioria das pessoas que querem conhecer a Cristo e buscar o caminho da verdade. E esses falsos líderes estão infiltrados no meio da igreja e estão fazendo divisões entre as pessoas com esse engano, e os fiéis depositam suas riquezas nos falsos altares, crendo que com isso alcançarão bênçãos terrenas. Mas isso na verdade são mentiras. Esses líderes trabalham pelo erro e fogem da verdade. Por isso precisamos escutar a voz de Deus, que quer nos avisar e nos orientar a sair desse caminho de mentiras. Quando Paulo escreve no verso 11, ele diz para a igreja: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Mas por que motivo Paulo revela isso para a igreja? O povo estava agindo tão carnalmente assim? Pior que estava. As pessoas estavam focadas nas coisas terrenas e desviadas do reino de Deus. Paulo esclarece para os irmãos da igreja que não recebeu nada do homem algum e ninguém lhe ensinou o que ele sabia, pois ele tinha recebido do próprio Jesus Cristo. Paulo relata para a igreja sobre o seu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Ele diz também que no judaísmo ele superava a maioria dos judeus da idade dele, e ele era extremamente zeloso nas tradições dos seus antepassados.
Mas Paulo declara que Deus tinha lhe separado desde o ventre materno e lhe chamou para a sua graça, quando lhe agradou. E a gente observa nessa escrita de Paulo que Jesus apareceu para Paulo pela vontade do Pai. Olha só o que Paulo diz, que Deus lhe separou desde o ventre de sua mãe, por sua graça. E também agradou a Deus revelar Jesus em Paulo, para que ele anunciasse entre os gentios. E Paulo fala que ele não consultou pessoa alguma quando recebeu este chamado, e nem tampouco subiu para Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes dele. Mas de imediato Paulo partiu para a Arábia e voltou outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, Paulo subiu a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e Paulo ficou com ele 15 dias. Paulo diz que não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui Paulo vai dizer para seus seguidores que, quando ele escreve para eles, ele afirma diante de Deus que não mente. A seguir, ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Ele relata que não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ele apenas ouviu dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé, que outra hora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. A importância de buscarmos o conhecimento que o Senhor Jesus nos oferece é muito importante. E com o apóstolo Paulo, nós temos esse privilégio de aprender, comentar no caminho da verdade e permanecer nele. A nossa conduta errada, pelo que eu observo, é quando queremos agradar pastores, é quando pregam um evangelho distorcido daqueles que conhecemos. Eu já passei por essa experiência. Fui pregar as cartas que eu tinha estudado do apóstolo Paulo e falei sobre algumas revelações que eu tinha recebido da parte do Espírito Santo. Como resposta, eu ouvi que isso que eu estava dizendo era heresia e percebi que as pessoas a qual eu estava falando da palavra não estavam em conexão com a verdade. Decidi então me afastar. Assim a paz e a comunhão em Cristo permaneceria em minha vida, mas mesmo assim não parei com o meu chamado. Continuo firme e vou até o fim, se assim o Senhor Jesus me permitir. Quando você vai até alguém com a paz do Senhor Jesus, ao abrir a sua boca, a pessoa não te dá espaço para você falar daquilo que o Espírito Santo te ordenou. Ficamos sem saber o que fazer, pois a pessoa está tomada por uma força maligna, e a ira, a raiva e o nervosismo dessa pessoa te faz ficar em silêncio. E a melhor coisa é bater a poeira dos pés contra ele, pois assim Jesus Cristo nos ensinou. Até porque essa pessoa não era digna de paz, pois outro já habitava em sua vida. Assim observamos a conduta das pessoas que Paulo estava advertindo. Eles estavam aprendendo de uma maneira totalmente distorcida. O certo estava errado e o errado estava certo. Agora, com esse ensinamento e com essa nova postura, Paulo é recebido pelos apóstolos, os quais aprovaram o seu ministério. Aqui no capítulo 2 e no verso 1 de Gálatas, Paulo vai escrever sobre a aceitação dos apóstolos do seu ministério. Vamos meditar e aprender juntos? No primeiro versículo, Paulo escreve: 14 anos depois eu subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Paulo foi para lá porque teve uma revelação, e ele expôs diante deles o evangelho que pregou entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Paulo também diz que nem mesmo Tito, que estava com ele, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Aí Paulo esclarece que a questão foi levantada por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com os fiéis. Paulo também diz que em questão dos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para ele, pois Deus não julga pela aparência. E ele diz que tais homens influentes não lhe acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que Paulo havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus operou no meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos. Também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que a mim foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Aqui no verso 11, Paulo agora adverte o apóstolo Pedro, que se comportava de uma maneira com o público, e quando os outros discípulos estavam presentes, ele se comportava de outra maneira.
pois quando antes de chegarem alguns da parte de Tiago, eles comiam com o gentio. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, nascidos e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que foi destruído, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E nessa lição, meus irmãos, tiramos o aprendizado para nós no dia de hoje, e devemos analisar cuidadosamente tudo que Jesus fez e nos orientou a fazer. Pois veja bem, pessoas que teve a oportunidade de andar do lado de Jesus e aprenderam diretamente dele, mesmo assim tiveram seus momentos de erros e tropeços. E quem nos garante que também não correremos o risco de errar ou de tropeçar? Pois é. Então vamos prestar muita atenção nas orientações que o apóstolo Paulo e os demais discípulos nos escreveu. Assim, de alguma forma, estaremos cientes das coisas que pode nos acontecer e estaremos preparados para nos guardar de tudo isso. Seja uma carta de Jesus Cristo, que as pessoas possam ler a mensagem do Evangelho em sua vida e buscar pelo caminho da salvação. Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo em sua vida.